Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para vocês. O vídeo de hoje é um vídeo muito antigo, foi uma entrevista que eu dei para um grupo de formandos da Escola de Comunicação da Universidade do Mackenzie, falando do Oriente Médio e dos conflitos do Oriente Médio. Eu estou colocando esse vídeo agora, é um vídeo aí feito em 2011, mas como uma reflexão. Entendam esse vídeo, gente, como uma reflexão. Vejam o vídeo, é um vídeo bastante interessante e tirem as suas conclusões sem que haja nenhum extremismo na opinião de vocês. Nasci lá em Palestina, uma cidade de Ramallah, perto de Ramallah. Que ano que eu vim aqui? Acho que estava em 1944, 56, acho que estava com 25 anos. Não, quer dizer, não foi tocado, porque foi do meu gosto. Escola judaica, desde o maternal até terminar o colegial. Eu fui membro de movimento juvenil, que é mais ou menos uma espécie de movimento escáutico com recreação da comunidade judaica. Eu cheguei a morar em Israel há algum tempo e assim, na minha casa a gente sempre valorizou muito essas questões mais de tradição da religião, mas a gente nunca foi muito preso aos dogmas. Eu nasci no Brasil, sempre morei no Brasil, e meus pais são muçulmanos. Então, sempre desde pequena, eu e meus irmãos sempre convivemos com a religião dentro de casa, com a cultura. Eles sempre tentaram passar isso pra gente. E tanto em casa como na escola. Sempre desde pequena estudei numa escola que é muçulmana. Meu pai nasceu no Líbano e minha mãe nasceu aqui, mas ela foi criada lá. Então, os dois têm... A cultura deles é libanesa. Eu tenho 23 anos e eu sou judia. Eu estudei a vida inteira em colégio judaico e só fui para outros meios quando eu fui para a faculdade. A minha família, de origem judaica também, meu pai é israelense. Os meus avós vieram meu avô da Polônia, minha avó da Lituânia, e eles eram sobreviventes do Holocausto e vieram para o Brasil. Eu nasci no Egito e fui formado em engenharia mecânica, né, modalidade de energia, e em 1974, final de 74, então resolvi de sair do Egito. Eu não estava no pensamento que se fixar no Brasil, mas as circunstâncias
entrou no meio, realmente eu mudei o pensamento e os Estados Unidos ficou no segundo plano. Hoje em dia estou aposentado desde 2005. A minha vida inteira eu estudei em colégio judaico. Eu também eu fui militante de um movimento juvenil judaico, um movimento de esquerda, sempre trabalhando na parte de educação não formal. E eu tive uma capacitação de 1 ano para depois voltar e gerenciar esse movimento até em nível nacional. Eu tive essa capacitação em Israel. Minha família do meu pai são judeus libaneses. A minha mãe era católica, se converteu, casou com meu pai. Eu sou um judeu brasileiro, tal qual tem um muçulmano brasileiro, tal qual tem um muçulmano israelense também. O conflito de Israel, ele é um conflito muito discutido no mundo, mais pelo motivo de ser um conflito numa região bastante complicada, numa região que liga 3 continentes. Ambos os lados têm razão e ambos os lados não têm razão. O problema foi desde o começo, desde a tal da Guerra da Independência, porque tinha sido feito um Estado judeu e palestino um ao lado do outro, uma divisão justa, e ficou mais ou menos injusta por causa da guerra, que Israel acabou ampliando o seu território. E a gente acredita que os judeus invadiram a Palestina e eles diziam ser a terra prometida, alguma coisa assim, mas foi meio que uma invasão. Israel, por exemplo, o problema maior hoje em dia é a questão da influência do judaísmo ortodoxo no Estado, que são pessoas bem radicais, fanáticas e que não querem ceder ou chegar a qualquer tipo de composição amigável, que é um problema que o mundo palestino enfrenta também em função das guerrilhas terroristas e da falta de um governo forte na Palestina. Eu acho que existem vários níveis, né, várias linhas a serem seguidas. Tem os mais extremistas e tem os menos extremistas, os mais liberais, dos dois lados. São facções extremistas, facções que não aceitam nenhum tipo de diálogo, né, e nem vão aceitar. Meramente político, não tem nada a ver com religião. Afinal da conta, esse universo todo, não é só aquele pedaço de terra ou do outro, esse universo todo foi criado para nós. Todo mundo é igual por igual. A terra é de Deus, não é de ninguém. Então, para que realmente as pessoas gastam tanto dinheiro, gastam a vida deles brigando, guerreando e no fim todo mundo vai por baixo da terra e pronto, valeu a pena? Não. Politicamente, quando nasceu o Estado de Israel, já havia uma divisão. Quando teve em 67, teve a Guerra de 67, também foi feita uma divisão. Havia um Estado palestino, um Estado judaico, isso tudo estabelecido, e isso nunca foi respeitado, porque o conflito é muito mais profundo. Palestina, não é mais Palestina, tirou o nome dela, colocou Israel. Só isso. Não tem nenhum é mocinho, nenhum é bandido. Eu sei que todo mundo tem a sua parte de razão nessa história e todo mundo não tem. O problema, quer dizer, eu não estou lá para ver o defeito deles, né? Mas, quer dizer, eles, quem manda lá é eles, né? Quem manda agora é judeu. Tudo na mão deles, faz o que eles querem. É lógico, um crime e tal. Tanto, bom, por ser lá e ter raízes, assim, não raízes, mas, tipo, ser da mesma religião, e a gente sente mais isso. Poderia ser em qualquer lugar, mas por ser da nossa religião, a gente vê mais como um crime. Isso afeta bastante a gente. Eu acho que vai demorar muito tempo para que se resolva. Eu acho que os dois povos eles têm que querer muito se conhecer melhor para dar oportunidade de que exista pelo menos um diálogo de paz que resulte em alguma coisa que saia do papel. E eu acho que os jovens hoje em dia, na sua maioria, tendem a ser mais favoráveis pela paz.
Mas, como eu falei, sempre vão ter os extremistas. Sempre vão ter os jovens que vão achar um absurdo Israel existir e os que vão achar um absurdo devolver terras e dar terras para se criar um Estado palestino. Nunca a gente vai conseguir a totalidade enfim, consensual. O judaísmo, para mim, é um ponto norteador, né? Então, muito mais pela parte cultural do que pela parte religiosa. Então, eu não sou um judeu praticante ortodoxo, não é que eu respeito o Shabat, que eu não uso carro, que eu deixo a barba crescer por o judaísmo, não tem nada a ver. Eu sou judeu, me sinto judeu, trabalhei a vida inteira com a comunidade judaica, fico feliz de me sentir pertencente a esse grupo, mas o judaísmo para mim é muito mais um estilo de vida. Como eu falei, eu ouço músicas em hebraico, eu falo hebraico, eu gosto de Israel, sinto Israel como um porto seguro, sou sionista. Eu fico muito feliz de ter... Eu tenho muito orgulho da minha religião, é meu maior orgulho. E não gostaria que fosse diferente. Eu fico muito feliz de saber a língua, saber da religião. Quanto mais eu souber, eu fico mais feliz. Eu não gostaria que fosse diferente, assim, pra mim, ótimo. Tive uma formação com o judaísmo que eu acho que sempre me incentivou a seguir a religião de uma maneira muito espontânea. Assim, eu sou um cara que não sou religioso, não tenho aquelas restrições alimentares, não rezo toda sexta-feira, mas eu valorizo muito a minha origem judaica. Eu tenho uma ligação forte com a religião, mas mais em relação às tradições e aos valores do que a religião como um dogma, né? Então eu não me acho religiosa, eu sigo algumas tradições, gosto de ir na sinagoga de sexta-feira no Shabat, mas também não vou toda sexta-feira. Gosto de fazer as festas, mas não sou considerada religiosa, muito pelo contrário. No mundo árabe também tem gente boa, mesma coisa disso aqui. Olha aqui, não é igual, não é igual, não é igual. E é um mundo assim. Deus é o mesmo. Todos os profetas mensageiros de Deus que foram mandados para a humanidade é a mesma. As 3 escritas sagradas, Torá, Bíblia, Corão, falam a mesma coisa. Não mata, não rouba, não mente, não inventa calúnia, não extravia o bem do órfão e assim não pratica adultério. Todas elas falam a mesma coisa. Nenhuma fala realmente mata, rouba, isso aqui é o que está acontecendo hoje. Eu não conheço nenhum árabe, muçulmano, então eu não tenho uma relação com eles, mas não acho que nada me impediria disso. Eu nunca tive a amizade com eles lá da terra, porque eu vou mocinho novo, vi aquela barba comprida, e dá medo, tá? Aquele cascão na cabeça. Não, eu não tenho relação com judeu, não, sei lá, não tive amigos, não me aproximei, mas não por não querer, assim, por evitar, mas não aconteceu de ter isso. Pessoa que não me afeta, não afeta a humanidade, não tá fazendo nada de mal, eu não tenho porque ter nada contra ele. Eu conheço muita gente de origem árabe, islâmica, muçulmana, nunca tive nenhum problema. A impressão que eu tenho dos jovens da minha idade é que todo mundo quer solucionar isso. Se deve ter um judeu também, se encontra, vem conversar comigo e quer falar, eu respondo tudo que eu quero, mas respeito. A tolerância, de um modo geral, ela vem sendo cada vez mais disseminada no mundo. Então, realmente, o Brasil, hoje em dia, ele tem as condições de contribuir com, realmente, do estabelecimento da paz em qualquer lugar do mundo, porque um país amado, ele não tem, digamos assim, alguns problemas, seja políticos, nem com os vizinhos, muito menos com os países distantes, né? Então, realmente, o Brasil
realmente tem condições de contribuir para estabelecer a paz internacional. Para a gente conviver numa cidade, enfim, num país que esteja fora do conflito, ajuda bastante, porque não tem essa... É meio que uma briga por território, então não influencia muito aqui. Desde que não tenha esse assunto, assim... Essa globalização étnica, assim, facilita muito. Dá um distanciamento do conflito que permite uma relação muito mais fácil entre as partes. Então, eu não acho que morando em São Paulo ameniza a situação, porque eu, como judia, me sinto ligada a Israel e eu imagino que os palestinos, ou os árabes e muçulmanos, se sintam ligados à Palestina, às causas palestinas e à causa israelense. Essa geração mais nova de árabes e judeus permanecer aqui, principalmente em São Paulo, que é onde tem o maior grupamento deles, vai contribuir de uma certa forma para que esse ódio todo ele se dilua. E poxa, eu acho sim que o Brasil é um país diferenciado nesse aspecto. Eu acho que os preconceitos aqui são muito mais amenizados, são colocados muito mais de lado, em prol, não sei se do jeitinho brasileiro mesmo, da alegria, mas você vê que é possível árabes e judeus coexistirem aqui, sim, pacificamente, com harmonia e numa boa. Quer dizer, há realmente uma contribuição interessante no Brasil nesse sentido, mas que não é uma contribuição decisiva. Eu não vejo isso se resolvendo agora, não vejo isso se resolvendo na próxima geração. Eu acho que ainda vai aí um longo caminho. E eu acho que para haver uma solução é essencial que as pessoas entendam um pouco melhor o que é esse conflito, né? Porque não é uma coisa tão simplista de ódio entre duas etnias. Bom, eu esperaria que acabasse, com certeza, porque é horrível. A gente já viu muita coisa muito, muito ruim, mas seria bom que acabasse, com certeza. E eu acho que aqui ou lá é muito difícil, mas eu imagino que as próximas gerações elas possam, espero, né, que elas possam coexistir, né, conhecer mais um pouco da religião do outro, da cultura do outro, para poder coexistir. Coexistência, ela tem que chegar um dia, né, do jeito que for, então seja com fronteiras muito estabelecidas, seja o que for. Se todo mundo senta igual por igual, para discutir o que é certo, o que é errado, o que deve, o que não deve, e chegar a uma conclusão, por que não? A esperança tem que sempre existir. Se você perguntar para qualquer cidadão israelense, hoje, que vive em Israel, perguntar, você quer que esse conflito continue? Ele vai responder assim, não, eu não quero. Eu quero criar minha filha, eu quero criar meus filhos, eu quero ter minha família, eu quero ter meu emprego, eu quero ter meu trabalho. Eu não quero ficar toda hora prestando atenção se a sirene vai tocar ou se vai explodir bomba. Espero que esse vídeo tenha provocado uma reflexão em vocês. Vida longa e próspera, Ailton Alt. Peraí, desculpa. Começou. Então, nós estamos aqui na Capela do Santíssimo, da Catedral da Sé de São Luís, e aqui nós temos um único altar maçônico já erguido dentro de uma catedral católica na América Latina. No ano de 1825, essa catedral foi atingida por um raio e ficou sem fundos para a restauração. Sabendo disso, o bispo da época pediu verbas ao imperador do Brasil, Dom Pedro I, para restaurar a catedral.
Como o imperador Dom Pedro I era maçom, foi o primeiro grau-mestre da maçonaria do Brasil, Dom Pedro disse que só enviaria verbas para reconstruir a igreja caso houvesse algo que o representasse e que representasse a maçonaria. No topo do altar do Santíssimo podemos observar o olho que tudo vê, que é o olho do grande arquiteto do universo. Já no centro do altar pode ser observada a escadaria de Jacó com a Arca da Aliança, onde nós temos a escadaria representando toda a hierarquia maçônica até a arca, que simboliza o grau 33. Todos os graus maçônicos estão aqui representados. Além do que temos também o Cordeiro de Deus, que dentro da maçonaria vai ser trocado, vai ter como simbologia o bode, que é o símbolo da partilha e da fartura, que é nada mais nada menos que apenas um símbolo, uma simbologia. Seu nome? Josiel Ferreira, aqui da Catedral da Sé.